início ao nosso segundo Journal Club Fertility do ano, com a doutora Rita de Cássia, que vai falar sobre estratégias para a seleção do melhor embrião para transferência. A Rita, eu nem gosto de apresentar a Rita, que eu fico emocionada. Mas a Rita dispensa a apresentação, mas, enfim, para quem quiser saber um pouquinho mais dela, a Rita ela é bióloga pelo Instituto de Biologia da USP. Ela também é mestre e doutora pela USP, mestre em ciências também pelo Departamento de Bioquímica, Instituto de Química da USP, doutora em Ciências Médicas pela Faculdade de Ciências Médicas, desculpa, não pela USP, mas pela Santa Casa. Hoje ela é embriologista e supervisora de qualidade da Androfert, e a Rita começou com a gente no Fertility, como embriologista, foi durante muitos anos responsável pelo laboratório de FIV do Fertility. Tenho certeza que muito do que o laboratório é hoje é responsabilidade da Rita, e a Rita é isso aí, que todo mundo já sabe. Então, vai. Obrigada, Dani, pela apresentação. E mesmo sendo um convite... Na marra. Agradeço mais uma vez aí pela lembrança do meu nome para estar aqui junto com vocês. Vai ser sempre um prazer aí poder colaborar. E aí a gente trouxe de novo, né, esse tema, dada as polêmicas que a gente já levantou e outras que foram surgindo aí com as novas tecnologias, os add-on, e a gente achou que valia a pena trazer para vocês, para a gente discutir as estratégias da seleção do melhor embrião para transferência. E aí, para a gente falar de embrião, vou tentar mudar o slide, eu não estou conseguindo. Para a gente falar de embrião, para a gente ter embrião lá para transferir, a gente vai abordar antes, então a gente pensou em abordar antes alguns tópicos que levam a formar esse embrião, né? De onde vem esse embrião, e depois que eu tenho esse embrião, o que eu tenho de informações aí que eu vou adquirindo durante esse tempo que ele passa dentro do laboratório, para a gente, então, selecionar esse embrião. A ideia é passar alguns tópicos para vocês, e no final tentar ver com vocês o caminho aí que a gente tem levado hoje na reprodução assistida, se vocês acham que é um caminho, se a gente está indo no caminho certo, né, em relação à seleção embrionária, ou se a gente está fazendo coisa demais aí, que a gente não está conseguindo nem usar essas ferramentas de seleção embrionária que eu vou mostrar aí para vocês, que a gente utilizava, né, anteriormente, e que faz parte da fisiologia mesmo, né, de conhecimento geral. A gente discutiu, né, e volto a dizer que hoje em dia, a gente vai concluir isso no final da aula, mas já vou colocar aí para vocês irem pensando, que hoje em dia é praticamente um luxo a gente ter embrião para selecionar uma transferência. Invasivas de biópsia embrionária, e aí elas nos trazem ali os resultados e a gente fica um pouco de mãos atadas ali, né, hoje, com a nossa experiência prévia, que a gente trabalhou mais tempo sem essa tecnologia do que com essa tecnologia. Então, a gente está aí recolhendo os dados, vendo realmente o quanto elas estão impactando no nosso produto final, que é o que interessa mesmo, que é o bebê em casa, né, que é a taxa de nascido vivo. O que a gente vai ver que muitos trabalhos acabam não usando esse endpoint, então mostram aí, né, as vantagens das tecnologias, mas não necessariamente a vantagem está associada ali com uma maior chance de ter um bebê saudável em casa. Mas, enfim, isso é para a gente ir pensando ao longo da aula, conforme a gente for expondo os tópicos. A ideia é passar para vocês uma visão geral de gameta, né? Então, de seleção já de gameta, porque, afinal, o embrião ele é formado com essa matéria-prima, né? São os gametas. Os gametas têm vários fatores que eles trazem intrinsecamente, que vieram ali dessa estimulação, seja da estimulação ovariana, ou seja daquele ambiente testicular, e vão ser informações importantes para formar esse embrião e para nos dizer a respeito da competência dele. Então, a gente vai ter um zigoto, vai ter um embrião em estágio de clivagem, vai ter um blastocisto, inúmeras informações ali, se a gente for pensar numa morfocinética, informações restritas, se a gente for pensar numa avaliação estática, né, pontual ali, num laboratório que não tem essa tecnologia de time-lapse,
E aí a gente abre ainda mais o leque de opções aí de possíveis marcadores quando a gente fala das genômicas, da transcriptômica e da metabolômica. Né, genômica ainda a gente tem bastante coisa na prática, com as biópsias embrionárias, transcriptômica e metabolômica são mais tecnologias que estão mais relacionadas à pesquisa básica, mas que a gente tem que considerar aí na hora que a gente vai se atualizar sobre esse tema. Então, vamos entrar no início de tudo, que é a respeito dos gametas, começar pelo gameta masculino. Então, já faz um bom tempo que a gente sabe que o gameta masculino, ele não é um simples carreador de material genético, né? Ele tem um papel muito importante desde o início da fertilização até o desenvolvimento embrionário mais tardio. Então, isso despertou ali, né, um interesse maior ali da literatura, né, da sociedade científica, da literatura, em explorar um pouquinho mais sobre esse gameta. Hoje esse gameta vai chegar para a gente no laboratório, a gente vai poder submetê-lo, né, esse plasma seminal ou uma amostra que vem de uma biópsia testicular, a gente vai ter que acabar submetendo a técnicas de seleção espermática. Então, essa é uma revisão bem interessante, né? Eu sei que tem bastante aluno do Sapiente assistindo, então, de repente, alguém que vai falar sobre algum tema de fator masculino, que são técnicas de seleção de espermatozoide, onde ele divide ali por características, por exemplo, pela motilidade, pelas propriedades de ligação, e de que forma a gente usa esses tipos de propriedades, de características, para selecionar o melhor espermatozoide, ou pelo menos aquele de melhor morfologia, aquele de melhor motilidade, né? Parâmetros, às vezes, visuais, como uma morfologia, mas que a ideia é que, indiretamente, eles estejam trazendo para a gente algumas informações também a respeito da fisiologia desse espermatozoide. Se é um espermatozoide que tem uma menor chance de ter um DNA fragmentado, seja um espermatozoide que tenha uma melhor compactação da cromatina, e etc. Então, é um trabalho bem interessante, é uma revisão, na verdade, para se atualizar. Aqui só algumas técnicas, as convencionais que a gente já conhece, que vão isolar o plasma seminal, seja um gradiente de intensidade, um SWIMAP. As tecnologias de microfluídica, que já estão disponíveis, né, que vários laboratórios já estão utilizando, então, o espermatozoide vai ser forçado a passar ali por membranas de microporos, né, microcanais, e a gente tem visto que esses espermatozoides acabam sendo os que venceram essa corrida, mas também aqueles que têm uma menor chance de fragmentação, e uma melhor motilidade, a gente não tem nada químico aí, é só uma barreira física, então a gente está estudando a respeito, ainda sem um consenso sobre o tal do produto final, né, que é a taxa de nascido vivo, quando a gente usa essas tecnologias, mas estão aí para nos ajudar. As tecnologias de seleção, então as colunas, né, de anexina, onde a gente consegue selecionar aqueles espermatozoides que já entraram no processo de apoptose, que não nos interessam mais para uma fertilização in vitro, mas que a gente pode, numa ICSI, acabar utilizando esses espermatozoides. Então, dada algumas propriedades desses espermatozoides que entram ali em apoptose e externalizam uma proteína, então, se eu ligo essa proteína nessa coluna, eu filtro só os espermatozoides que não têm a proteína externalizada, né, a anexina, no caso, e que são os que nos interessam para fazer uma fertilização in vitro. Vou passar bem rápido, que tem bastante coisa para falar. Qualquer coisa, vocês podem me interromper a qualquer momento, se tiver alguma dúvida, ou se quiser que fale mais sobre algum assunto. Com relação às propriedades de ligação, então, muita gente também conhece essas plaquinhas que estão em uso aí em laboratórios há alguns anos, também sem consenso na literatura sobre a nossa expectativa de beber em casa, com, né, aumento da taxa de nascidos vivos com o uso dela, mas enfim, estão aí para nos ajudar. Então, o espermatozoide, a partir do momento que ele passa por uma capacitação, né, ele vai adquirindo algumas propriedades de ligação, como a propriedade de ligação a uma molécula de matriz extracelular. Essa molécula, que é o ácido hialurônico, no caso, ela está ali nessa plaquinha, né, então a gente já vai hidratar, colocar a amostra seminal em contato com essa molécula. Os espermatozoides com capacidade de ligação podem ser, então, selecionados com a agulha de injeção, e seriam, então, se eles têm melhor capacidade de ligação, eles fizeram todo esse processo de maturação e estariam sendo indiretamente, né, na fisiologia, os melhores espermatozoides para serem utilizados no ciclo de fertilização, que nos trariam melhores resultados. Às vezes a gente não usa um aparato, né, uma placa, tem também estudos mostrando a utilização de material de laboratório mesmo, como um óvulo maduro. Então, essa propriedade de ligação do espermatozoide também pode ser avaliada
da propriedade de ligação dele, seja a molécula ali, né, numa placa de cultivo, ou a molécula em vivo ali, né, na própria matriz, na própria organização, né, da zona pelúcida dos oócitos, e aí a gente conseguiria também isolar esses espermatozoides com a capacidade de ligação, utilizar nos ciclos de fertilização in vitro, e por serem espermatozoides que têm essa propriedade de ligação, indiretamente teriam outras vantagens, não teriam os melhores resultados, também sem consenso com relação à taxa de nascidos vivos. Com relação à integridade de membrana e morfologia, a gente sabe de algumas outras tecnologias que aí já demandam um pouquinho mais de investimento, como a birrefringência, onde a gente tem que adaptar o nosso microscópio para isso, né, com uma lente objetiva, mas a ideia é que espermatozoides que tenham uma maior birrefringência tenham uma melhor organização ali das moléculas nessa cabeça do espermatozoide, e mais uma vez, indiretamente, teria uma melhor compactação do material genético, menor chance de quebras e melhores resultados se utilizados esses espermatozoides assim selecionados para uma fertilização in vitro. Ainda com relação à integridade de membrana e morfologia, a gente já sabe, né, das técnicas de EMSOM e de IMSI. O EMSOM, o pessoal do Sapiente viu na aula, então seria a seleção de espermatozoides por morfologia em um aumento, né, uma magnificação diferente do que a gente usa numa rotina, que seria de 200 a 400 vezes. A gente está falando aí de um aumento de mais de 100.000 vezes, onde a gente vê outras estruturas subcelulares, que a gente pode utilizar, então, como fator, vocês viram, a gente falou até sobre alguns sistemas de classificação, para a gente utilizar só espermatozoides, então, sejam os melhores possíveis, né, que não tenham presença dessas estruturas que poderiam, então, indicar indiretamente, mais uma vez, algum aspecto da fisiologia que comprometeria a capacidade desse espermatozoide. Então, aí está a imagem desses espermatozoides. E acho que talvez seja o mais interessante, quando a gente está falando em gerar um embrião, né, porque se no caso de uma população de espermatozoide imóvel, o maior desafio é a gente conseguir fertilizar o óvulo e ter o embrião, né? A gente não precisa nem ter o melhor espermatozoide. E aí talvez sejam as técnicas mais interessantes de seleção espermática, que aí estaria relacionado, então, ao teste hiposmótico, a utilização de algumas substâncias de ativação, como a pentoxifilina, o uso do laser, então o próprio laser que a gente utiliza para abrir a zona pelúcida lá em casos de biópsia, a gente pode utilizar também para estimular a cauda de espermatozoides imóveis, e o teste da cauda, da flexibilidade da cauda, que é um teste mais simples aí, mas que também não traria tão bons resultados. Mas a ideia aqui é ver a integridade de membrana, então se tem integridade de membrana, né, eu tenho essa troca osmótica, tenho o inchaço da cauda, então o espermatozoide está viável, as substâncias capazes de ativar ali a motilidade, como a pentoxifilina, eu consigo então selecionar o espermatozoide parado e vivo de um parado morto. A ideia do laser é a mesma, se eu tenho integridade de membrana, a partir do momento que eu tenho esse disparo de laser, eu tenho uma reação da cauda, que é esse pequeno enovelamento, né? Não é um inchaço ali, né? Não, é diferente do teste hiposmótico que a gente vê, mas a ideia, né, o princípio seria basicamente o mesmo. Então, isso aí seria com relação ao espermatozoide. Essa é uma revisão da Cochrane, que acho que é de 2020, não coloquei aqui a data, mas mostrando que né, existem inúmeras tecnologias de seleção de espermatozoide, mas que ainda não tem um resultado provável, como eu disse, na taxa de nascido vivo. É claro que aí é o bom senso, né? Pacientes que irão se beneficiar da técnica, a ideia é que cada laboratório tenha o seu estudo, saiba a sua população que pode se beneficiar de cada uma das técnicas, a gente não vai deixar de usar. Mas também saber expor para a equipe clínica, que é quem vai atender esse paciente, né, das limitações, né, da falta de consenso, mas a gente precisa utilizar também para saber se vai dar um dia ter o resultado ou não, né? A gente não vai deixar de utilizar por não ter consenso, mas é interessante que a gente saiba que às vezes a gente pode até formar mais blastocistos, pode até ter uma chance melhor de euploidia, maior chance de fertilização, mas não necessariamente a gente vai ter uma maior chance desse casal utilizando uma dessas tecnologias, que às vezes incrementam ali no custo do tratamento, dele realmente ter uma maior chance de um bebê em casa. E aí, quando a gente está falando ainda do gameta masculino, às vezes a gente selecionou o melhor espermatozoide com o uso de uma dessas técnicas, mas às vezes a gente ainda não consegue nossos bons resultados de fertilização. Porque lembrando que o espermatozoide ele traz uma mensagem ali para o óvulo de ativação. Então, aqui nessa tabela desse artigo mostra aí essa investigação, né, a respeito do que seria essa mensagem que esse espermatozoide está trazendo. E a ideia é que o óvulo, às vezes, não responde, né, ou por falta de mecanismo intrínseco do óvulo, ou por falta
de uma comunicação óvulo-espermatozoide na hora de receber essa mensagem. Então, aí a gente tem também como utilizar, algumas vezes, também ainda sem consenso na literatura, sem trabalhos clínicos, né, randomizados a respeito, mas que a gente está explorando aí do uso, então, de alguns ativadores de ativação ossitária, como estrôncio, como ionóforo de cálcio, ou alguns produtos, alguns reagentes similares, né, como a calcimicina, similares à ação do ionóforo de cálcio, para que a gente consiga, então, uma ativação ossitária nessas falhas de fertilização, mesmo utilizando esses métodos de seleção espermática, e que a gente fertilize e que a gente tenha um embrião para selecionar. Né? Então, mesmo sabendo dessas limitações, ainda a gente está tentando utilizar e tentando trazer alguma coisa para esses pacientes que têm essas falhas e não conseguem formar esses embriões para a gente selecionar. E aí a gente vai para o gameta feminino. Então, o gameta feminino, basicamente, o que a gente explora hoje é a morfologia dele. Então, quando a gente trouxe até esse tema num outro jornal club, a gente estava no meio de uma pandemia, onde a gente tinha aquela limitação do número de óvulos a serem injetados, ou o número de embriões a serem formados, enfim. Então, a gente até comentou que seria até uma vantagem a gente, às vezes, fazer um screening morfológico ali, escolher os óvulos que a gente utilizar naquele ciclo, quais óvulos a gente ia congelar. Hoje a gente voltou, né, à ideia de que a gente, caso a paciente permita, a gente injeta todos os óvulos obtidos naquele ciclo. Então, a gente acaba não utilizando isso muito como ferramenta de seleção, apenas mais como uma informação ali daquele ciclo, o que aconteceu, né, o que aquilo lá pode nos dizer a respeito daquele estímulo ovariano, daquele ciclo da paciente. Então, a gente sabe que o óvulo tem uma estrutura, né, pessoal do Sapiente aí, lembrando da aula que a gente discutiu. Nessa estrutura, a gente tem algumas peculiaridades que dá para a gente investigar, como o formato, tamanho do corpúsculo polar, né, a estrutura, esse citoplasma, como que ele está, em relação à coloração, em relação à presença de cluster de organelas, em relação à presença de vacúolos, o formato desse óvulo, enfim. Essa aqui é uma revisão também muito interessante, que é uma revisão mais nova, né, mais recente, de 2020, onde ela vai falar de todos esses dismorfismos ossitários, que são essas possíveis alterações do óvulo, e as suas possíveis implicações e causas, né, uma revisão da literatura. Isso a gente já vem discutindo há muitos anos, a gente teve um consenso que abordou todas essas alterações como simplesmente alterações fenotípicas, que em nada implicariam nessa competência do óvulo em formar ou não um bom embrião. A única coisa que esse consenso abordou foi a aglomeração da estrutura do retículo endoplasmático liso, como um ponto muito negativo de competência ossitária, que é esse aqui indicado pela seta, e que a gente poderia até pensar em não injetar esses óvulos. Depois desse artigo, outros saíram mostrando a possibilidade, sim, de nascidos vivos saudáveis desses óvulos, apesar de terem uma competência comprometida. Esses dois artigos que eu trouxe aqui, que eu achei interessante, foi um correlacionando a presença do aglomerado do retículo endoplasmático liso em ciclos onde tinha a progesterona muito elevada, né, em ciclos, então, relacionando isso com o estímulo ovariano, e não com perfil de paciente, porque era uma paciente submetida a diversos ciclos de fertilização, e aí isso associado a alguns ciclos dessa paciente, e às vezes a gente acabava associando muito com o perfil de uma paciente em específico, e parece que não necessariamente. E esse outro trabalho, que é esse de baixo de 2021, que ele fez com pacientes que iam ser submetidas à criopreservação, mas por extração de tecido ovariano, então eles não tinham passado por estimulação ovariana controlada. Não me lembro agora o número de pacientes, era um número pequeno, mas, enfim, todos esses óvulos que foram recrutados, então, desse tecido, e submetidos à maturação in vivo, né, in vitro, desculpa, nenhum deles foi observada a presença dessa organela, né, desse aglomerado de organela, de retículo endoplasmático liso, nos dando uma sugestão de que realmente talvez seja em decorrência, né, do nosso processo de estimulação ovariana, desses níveis suprafisiológicos, desse ambiente completamente modificado, e aí a gente está recrutando aí esse tipo de alteração, está vendo no laboratório esse tipo de alteração. Então, achei interessante por isso. E hoje a gente utiliza na rotina e usa isso como informação para a gente discutir por que aquele ciclo pode ter ido mal, por que a gente pode não ter formado embrião, por que a gente pode não ter embrião. Porque acho que a polêmica hoje é não ter embrião para selecionar, né? E não como selecionar o embrião. Esse daqui, a gente também
trouxe novamente, porque é um tema mais do que batido, só que todo ano, se você colocar no PubMed lá, você vai achar um artigo falando sobre isso. Então, seria a gente ver ali, com o uso da birrefringência, né, posicionamento, formato desse fuso meiótico, né, da importância dele ali, em que momento ele vai aparecer. E aí, a gente até, né, Daniela tem vários artigos sobre essa tecnologia quando a gente implementou lá no Fertility, e era difícil até provar que tinha alguma implicação ali nos resultados de fertilização, a gente nem levava para blastocisto na época, então nem tinha blastulação, tinha alguns resultados clínicos. Mas aí o foco agora é tentar relacionar com ploidia, né? Então já era difícil relacionar com parâmetros de morfologia. Relacionar com morfologia, com ploidia do embrião, um pouco mais difícil, né? Mas, enfim, tem esses dois trabalhos aí do mesmo grupo, de 2020, apontando aí como um possível fator preditivo na ploidia de blastocisto. Então, o fato de você ter um fuso meiótico ali presente no óvulo no momento da ICSI, na posição correta, onde ele está próximo da extrusão do primeiro corpúsculo polar, e de um formato correto em que estaria, sim, relacionado à ploidia de um blastocisto, caso esse óvulo fosse competente para formar um blastocisto. Aí a gente entra nas avaliações do embrião, então a gente está começando aí, sim, a seleção embrionária, que a gente já juntou os gametas, e vai ter a fertilização, e vai ter um zigoto para, enfim, acompanhar aí seu desenvolvimento. A gente tem a avaliação pontual, acaba seguindo alguns tempos importantes aí para avaliar, ou se for um laboratório onde tem time-lapse, você vai acabar avaliando ali ao longo, né, desse desenvolvimento embrionário em inúmeros momentos. A gente até trouxe da outra vez também essa classificação de pronúcleo, e tinha, né, um artigo recente quando a gente discutiu isso, e agora tem mais artigos sobre isso. Então, a ideia lá atrás, né, em algum momento, a classificação de pronúcleo já foi utilizada para escolher o embrião que ia transferir. Então, simplesmente olhando para o núcleo. E não era só olhar se tinha dois, né? Obviamente, a fertilização normal são 2 pronúcleos. Mas usava bastante aspectos da fisiologia. Então, tem envoltório nuclear, tem uma organização dos corpos precursores de nucleolo, que são áreas da cromatina, que acabam enovelando e aparecem como essas pequenas bolinhas dentro dos pronúcleos. Então, eles têm toda uma formação, durante a nucleogênese, né, eles se formam dispersos nesses pronúcleos, são pontos pequenos que vão, então, aglomerando, formando pontos maiores, que migram, então, para o ponto de junção dos 2 pronúcleos. Enfim, vários aspectos da fisiologia que nos davam pistas de que realmente se estava indo de acordo com o que deveria ocorrer, que essa competência talvez fosse realmente melhor. Então, a gente avaliava número, né, a presença dos pronúcleos, dos corpúsculos polares, o posicionamento e o tamanho desses pronúcleos, dos corpos precursores de nucleolo, o seu alinhamento, a formação do halo citoplasmático, ou seja, realmente, e aí, né? Teve um recrutamento de organelo, de mitocôndria ali para próximo desses pronúcleos, onde tem uma intensa atividade celular, formando esse halo na periferia, a presença ou não de vacúolos, que pode ser decorrente da fertilização, né, da técnica de fertilização, ou, enfim, de realmente um estresse ali ocitário. Mas aí, depois, por um tempo, ela passou a ser não informativa mais, porque a gente cultivava embrião até blastocisto, né, até o 5º, 7º dia, a gente não voltava mais ali para o primeiro dia, para ver se aquele primeiro dia tinha alguma informação de um não alinhamento, ou de pronúcleos não justapostos, para a gente escolher o embrião para transferência. Né, a gente tinha alguns padrões a serem seguidos, né, a ideia é que, de acordo com essa fisiologia, o padrão normal era o maior competência, de melhor competência, e padrões que fugiam da biologia mesmo, da nucleogênese, eram os padrões que estariam mais comprometidos e que talvez nos dissessem que aquele embrião ali ia ter maior comprometimento da sua competência. E aí, por um tempo, isso ficou praticamente obsoleto, né? A gente sabia se tinha 2 pronúcleos e ok. Aí veio o time-lapse e ainda mostrou que esses padrões aqui não faziam mais muito sentido, porque como você conseguia ver toda a etapa da formação dos pronúcleos até a singamia, né, a fusão, a singamia, que é o desaparecimento do envoltório e a fusão do material genético, via-se que em algum momento, lá no final, todos iam adquirir esse padrão aqui normal, né, desses corpos precursores de nucleolo de maior tamanho e justapostos ali no ponto de encontro dos pronúcleos. Talvez uns demorassem um pouco mais, outro menos, talvez não fosse sincronizado entre os pronúcleos. E aí ficou obsoleto. Só que aí, quanto mais também se estuda, né, agora a respeito das imagens do time-lapse, acaba trazendo mais informações.
Então, se a gente procurar, a gente encontra ainda esse artigo, por exemplo, de 2021, abordando aí o score nuclear como fator preditivo de implantação, em casos de ICSI, utilizando até a própria classificação do consenso de Istambul, então com o score 1, seriam os maiores preditivos aí do sucesso de implantação, com odds rate de 1,83. E tem um aqui, mais recente, que é de 2022, que achei bem interessante, até essa figurinha aqui que eles montaram, que eles pegam agora com tudo baseado, né, em imagens do time-lapse. Então, várias assinaturas né, que são usadas como marcadores da qualidade embrionária dos processos de fertilização. Então, tem várias imagens, várias tabelas. Também quem está fazendo aí trabalho, quem quer saber um pouquinho mais, esse trabalho é bem interessante. E aí ele vai mostrar aqui, então, alguns pontos que podem ser avaliados, isso só realmente quem tem a tecnologia time-lapse. Então, relacionado desde do momento que aparecem os pronúcleos até o momento da sociogamia, antes da primeira clivagem. Então, quais são os eventos que podem ser avaliados e quais deles se mostraram em algum momento preditivos aí para a competência do embrião. Então, assim, é algo que a gente talvez não dá mais tanta importância hoje, principalmente para quem faz avaliação pontual, mas que talvez nos traga ainda muita informação, porque não dá para fugir muito também, né? É fisiológico, se a gente foge dali, alguma coisa não aconteceu muito bem. A gente está tentando descobrir quais são esses marcadores. Aí a gente entra nas clivagens, então a gente começa a avaliar o número de células, simetria entre os blastômeros, as fragmentações, que nada mais são do que clivagens celulares, né? Que ocorre durante uma divisão celular, né? Você vai acabar liberando ali fragmentos, que nada mais é que são pedaços ali do citoplasma envoltos por membrana, que podem ou não estar carregando junto, por exemplo, alguma parte cromossômica, né? A gente não sabe ali na formação desses fragmentos o que ocorre. Então, vai ter a intensidade do tamanho desses fragmentos, o quanto que eles ocupam desse espaço dentro, né, entre as células embrionárias, pode trazer algumas implicações, seja física, porque eu preciso compactar em algum momento, então eu preciso formar uma mórula, se eu tiver muitos fragmentos ali, eu não consigo aumentar o meu número de junções entre as células e não consigo formar uma mórula para depois essa mórula dar origem ao meu blastocisto. Se eu tenho fragmentos muito grandes, então a chance de eu ter ali trazido, né, tanto a parte do citoplasma mesmo, então perdido muitas organelas naquela célula que liberou esse fragmento grande, uma chance ainda maior desse fragmento carregar também alguma parte cromossômica da célula, formando então divisões que vão formar células aneuploides, enfim, inúmeras implicações. Assimetrias, que eu vou mostrar para vocês ainda depois, as presenças de blastômeros, seja sem núcleo, ou com a presença de mais de um núcleo, e as compactações. Então, passar muito rápido aqui, com relação ao número de células, esse é um trabalho que tem muitos anos, tipo, uns 20 anos, falando sobre a correlação entre células e qualidade embrionária. Aqui era a biópsia de terceiro dia, tem inúmeros pontos negativos em relação a esse artigo, mas na época era o artigo que mostrou em algum momento, poxa, existe sim um padrão de clivagem, e esse padrão me mostra que talvez tenha alguma implicação ali com a parte mesmo de constituição cromossômica, e talvez por isso os embriões que seguem esse padrão de clivagem são aqueles que têm maior chance de implantar e de formar um blastocisto. A mesma coisa para a simetria. Em algum momento a gente percebeu que um embrião de 4 células, ok, ele tem que ter 4 células iguais. Se eu fujo desse padrão, aí eu tenho uma divisão ali cromossômica, né? Talvez correta, talvez só a parte de citoplasma que não foi equivalente entre as células, mas como que eu vou saber, né? Depende do grau dessa assimetria. Só que aí eu também fui ver, a gente também soube que um embrião de 5 células, aí ele não tem 5 células iguais. Um bom embrião competente de 5 células, ele realmente tem 3 células maiores e 2 menores, porque a célula, quando divide, ela é reducional mesmo, com relação ao tamanho do citoplasma. Então, eu espero que realmente, se ele tinha 4 células idênticas e uma célula dividiu para dar origem a um embrião de 5 células, que realmente eu tenha ali, num bom embrião, 3 células maiores e 2 células menores. Aí, sobre a fragmentação, como eu já falei, depende do tamanho desses fragmentos, se eles estão dispersos ao longo de todos os espaços intercelulares, se eles estão concentrados entre os espaços intracelulares de algumas das células desse embrião. Então, o que pode nos dizer?
que todas essas células, ao dividirem, estão formando fragmentos, ou se é uma população de células desse embrião e não todo o embrião que está se dividindo e formando esses fragmentos. Porém, os fragmentos não são estáticos, eles podem estar se deslocando aí entre as células do embrião. Eles podem ser, em qualquer momento, reabsorvidos, e isso, vários dados sobre isso a gente tem adquirido mesmo da tecnologia do time-lapse. Então, a gente está ainda aprendendo até essa parte fisiológica aí da formação de um embrião. Os núcleos, a gente sabe que a gente espera que uma célula tenha apenas um núcleo, porém, a gente começou a ver muito embrião com mais de um núcleo. A princípio, a ideia era que tudo teria um impacto negativo no desenvolvimento, só que depois a gente foi verificando que um embrião com 2 núcleos não necessariamente teria um impacto negativo. Então, poxa, será que então, no caso de embrião humano, o envoltório nuclear está se formando antes da divisão citoplasmática? Por que esses embriões de 2 núcleos não têm um impacto negativo? Então, a gente começou a avaliar não só a presença desses núcleos, mas quantos núcleos eram por célula e qual a porcentagem de células desse embrião que estava comprometido. Então, são anotações que hoje, na rotina, a gente faz muito pouco. No time-lapse, a gente pode até fazer, mas mais em relação à pesquisa, né? Na prática ali, não dá para a gente ficar procurando esses detalhes num vídeo ali de horas, né? Que a gente não vai conseguir sair do lugar se a gente for procurando. Tem que ser bem filtrado o que a gente vai avaliar. E aí a gente forma uma mórula, que por muito tempo também foi uma classificação que laboratórios não faziam. Hoje, com time-lapse, a gente acaba, né, quem usa acaba vendo ali, porque foi ali registrado, então acaba voltando muito a se discutir, tanto biópsia de embrião em dia 4, tanto comparação de resultados de embriões transferidos em estágio de mórula com relação a embriões transferidos em estágio de blastocisto. Então, a gente também está aprendendo aí com relação a esse dia do desenvolvimento embrionário. E aí, por fim, a gente forma, então, o blastocisto, que é o que a maioria dos laboratórios trabalham, né, seja com transferência ou com biópsia em estágio de blastocisto. Então, se a gente tiver alguma seleção embrionária, é aqui que a gente vai ter. Só que para chegar aqui, a gente já perdeu mais da metade dos embriões. Então, imagina como acaba, tudo que a gente falou até aqui acaba sendo pouco informativo. Além de ser pouco preditivo, ter pouco valor preditivo, a gente já fez um filtro aí desses embriões até chegarem nesse estágio de blastocisto. Então, a gente classifica, aí a gente vai ter a massa celular interna, que vocês já viram também, que é a que realmente vai dar origem ao embrião propriamente dito. Então, a gente consegue já ter 2 tipos celulares e classificar esses tipos celulares aí de acordo com a sua organização, com o seu número, enfim. Tem o trofectoderma, então a gente vai ver organização, número de células, e aí cada laboratório acaba utilizando o seu sistema de classificação, mas basicamente grau de expansão da cavidade da blastocele, que caracteriza o blastocisto, e a classificação desses 2 tipos celulares. Não se esquecendo que embriões de baixa qualidade, mesmo em estágio de blastocisto, também têm ali o seu potencial de implantação, né? Então, não é porque são embriões de baixa qualidade, sendo ou não submetidos a uma biópsia embrionária, que eles não terão a sua chance de implantação. Então, a gente tem que pensar também o que fazer com esses embriões de baixa qualidade, são tópicos que são sempre abordados. Esse aqui é um artigo de 2014, que eu sempre colocava nas minhas aulas, e abaixo um artigo de 2021 também falando sobre esses embriões de baixa qualidade, e esse é um embrião que implantou, né, um embrião que estaria em estágio de blastocisto. Quando a gente fala de blastocisto, a gente fala também do quanto estender esse cultivo. Então, hoje, por exemplo, pelo consenso de Viena, quando eu quero falar sobre os resultados do meu laboratório, sobre taxa de blastulação, eu considero os embriões blastulados até o dia 5, né? Então, tem algumas outras taxas de referência que a gente considera os embriões até o 6º dia, mas o 7º dia dificilmente vai ser utilizado como um valor de referência para calcular a taxa de blastulação nos laboratórios. Porém, embriões de 7º dia têm, sim, a sua chance de implantação. E esse aqui é um artigo que mostra que esses embriões de 7º dia, eles vão ter uma taxa, né? A maioria dos artigos vão nessa linha, de que embriões de 7º dia vão ter uma chance menor de serem cromossomicamente normais, porém, por isso que eu trouxe para vocês, a partir do momento que eles são cromossomicamente normais, e a gente está falando de um embrião viável de 7º dia, né? Um embrião que seja um CC, mas que seja um embrião que tenha uma chance de implantação, né? Vendo a morfologia dele. E que ele teria uma chance semelhante àqueles embriões que se formaram, seja no 5º ou no 6º dia. A partir do momento que ele chega lá e que ele é euploide,
que tem uma chance de implantação com relação a aspectos morfológicos, ele teria uma chance semelhante. Apesar da gente ter, muito óbvio, né, que a gente vai cultivar até o estágio de blastocisto, hoje a gente tem tecnologia para isso, a gente não perde embrião no laboratório por forçar esse cultivo até o estágio de blastocisto. Então, a gente tinha uma pergunta aí, esse artigo de 2001, levar ou não, né, blastocisto ou não? Parece uma pergunta que não existe mais, mas ela existe, a paciente, né, pelo menos quando a gente conversa com os médicos, ou se a gente conversa, tem acesso à paciente, elas se perguntam isso até hoje. E aí tem esse artigo de 2019 da RMM Online mostrando, por exemplo, numa condição, se eu tenho um embrião só viável, é melhor transferir em terceiro dia ou manter o cultivo até o estágio de blastocisto. E aqui o artigo conclui que era melhor transferir em terceiro dia, que eles tinham uma maior chance de encontrar sua gestação. Cada laboratório tem seu resultado, tem a sua política, isso acho que tem que estar bem claro para a paciente, para os médicos que vão conversar com essa paciente, né? Não adianta estar bem claro para a gente, porque não é a gente que vai sentar ali para conversar com a paciente. Porém, esse artigo eu coloquei aqui de novo, que ele é bem interessante, porque algumas clínicas já mudaram completamente a sua política, né? Fazem 100% dos ciclos em blastocisto. Essa é a nossa política. A paciente, quando vem para a consulta, já está clara disso, já está clara das suas chances, e ok. E vai ter outros serviços que vão estar mais abertos a essa mudança ali, essa personalização, às vezes levando em consideração a opinião da paciente. Não tenho certo, não tenho errado, mas o importante é que a gente sempre tem que considerar o lado da paciente. Então, seja uma política de 100% de blastulação, a paciente tem que estar muito clara de que ela pode estar passando, como diz aqui, por um processo de estimulação ovariana para chegar no fim e não ter um embrião apto para transferência, né? A partir do momento que a gente muda esses para 100%. Porém, a gente vai ter um número maior de ciclos cancelados, um número menor de embriões criopreservados, mas a gente vai ter uma chance maior de gestação, porque a gente está fazendo esse filtro no laboratório. Mas quem tem que estar ali ciente, né, de todas essas implicações é muito mais a paciente do que a gente. E esse é um tópico que eu sempre trago, apesar de ser um artigo bem antigo, de que avaliou em algum momento nos Estados Unidos as clínicas que tinham os melhores resultados nos relatos deles anuais e passou em forma de questionário algumas, né, observações para ver o que tinha nessas clínicas que as outras não tinham para tentar chegar para ter esses melhores resultados. E uma das coisas que isso a gente talvez lá atrás fizesse mais sentido, que é uma boa comunicação entre laboratório e clínico, porque a gente praticamente não tinha, e hoje, ainda bem que a gente tem cada vez mais conquistado o nosso espaço, e que a gente tem muito mais falado, assim, com esses clínicos, e dado a nossa opinião sobre esses aspectos, sobre a classificação de um embrião, sobre o que pode ou não ser feito, né, para a gente, juntos, porque a gente que está olhando para o embrião no dia a dia, para que a gente possa juntos, então, tomar ali a melhor das condutas. Porém, todos esses pontos aqui de classificação que a gente falou agora, todos são subjetivos, tem muita variação interobservador, tem variação intraobservador, então se a gente observar o embrião hoje, observar o mesmo embrião amanhã pela imagem, a gente pode classificar de uma forma diferente, né? Demanda de treinamento para que pelo menos a equipe siga a mesma linha ali na hora que está classificando, demanda então uma padronização para isso. Muitas clínicas ainda dependem de uma avaliação pontual, então não tem essa morfocinética, né? E aí tem essas implicações. Qual a implicação? A gente erra para selecionar o embrião, muitas vezes. E aí surgiu, né, lá atrás, a morfocinética com uma esperança de que vamos, então, trazer isso e vamos errar menos, porque agora a gente vai ter, se a gente tinha 10 pontos para avaliar, agora a gente tem 1.000, né, ao longo dos 5 dias ali de desenvolvimento embrionário. E aí, o que a tecnologia primeiro nos trouxe foi que a incubadora funciona muito bem, né? Que as chances, o Fertility tem vários resultados que eu já assisti, algumas aulas do Dr. Esson mostrando as taxas de blastocisto formados, né? O aumento da taxa de blastulação a partir do momento que passou a utilizar esse tipo de incubadora. Então, isso acho que já está claro, que a gente vai conseguir talvez melhores resultados e provavelmente ali pelo fato da gente ter um cultivo ininterrupto, apesar de estar claro, mas eu vou trazer um artigo aqui que não mostra isso, mas enfim. É esse daqui. Esse é um de 2023, da Lancet, que fez um artigo duplo cego, randomizado, que tem 3 grupos, mas é usando aquele time-lapse do IVA, que faz aquela classificação automatizada no início do desenvolvimento embrionário.
Então, ele tinha um grupo que ele utilizou essa classificação automatizada para selecionar o embrião para transferência, porém, para transferência em terceiro dia, porque é a classificação que o sistema faz no início do desenvolvimento embrionário, que ele já estima qual que vai bastular, e aí você já tem a estimativa de o que você vai transferir. Um outro braço onde você usava essa mesma incubadora, só que não utilizava o algoritmo dele para selecionar o embrião, né, a automatização dele para selecionar o embrião, fazia a classificação de rotina, e um outro braço onde ele não ficou numa incubadora, na mesma incubadora IVA, mas ele fez um cultivo ininterrupto. E aí ele não viu diferença em você utilizar as anotações ou o cultivo ininterrupto, né? Então, aí voltou aí a se questionar, mas acho que a maioria dos trabalhos vão na linha que sim, são incubadoras que nos trazem a vantagem. E aí tem até um comentário sobre esse artigo, onde vai, então, questionar aí realmente o número de pacientes era bem alto, mas aí tem esse ponto da transferência em terceiro dia, enfim, né, a gente tem que ter também uma análise crítica dos artigos, mas são poucos estudos clínicos randomizados, né, mas acho que cada clínica está trazendo aí seus benefícios, está observando na prática os benefícios dessa tecnologia. E aí, esses inúmeros algoritmos que foram surgindo, né, a ideia não era mais predizer blastulação, porque blastulação era fácil de predizer, só que você já estava vendo na prática, né? Você vai manter o embrião e vai saber se ele vai blastular ou não. A ideia agora acho que está mais com foco em encontrar o embrião euploide sem fazer biópsia, utilizando, então, esses marcadores de morfocinética, e isso vem já há bastante tempo sendo explorado, e é um pouco difícil a gente encontrar exatamente o marcador para isso. Então, assim, esse daqui era uma revisão sistemática mostrando que a gente ainda não tinha, né, dado para afirmar isso, de que a gente tem marcador aí para predizer ploidia embrionário. Esse daqui é um trabalho que já vai comparar 12, como se fossem programas, né, de inteligência artificial, dados de banco de dados diferentes, de uma população bem grande ali, de embriões, então mais de 8 mil embriões, para tentar predizer, então, ploidia, usando esses parâmetros de morfocinética. Eles conseguiram predizer, ainda num valor baixo ali, um valor preditivo baixo, porém, só utilizando esses modelos matemáticos que eles conseguiram algum tipo de predição, né? Diferente da gente tentar discriminar a neuploidia, quando a gente utiliza apenas a graduação pontual do embrião. Então, assim, por mais que seja algo que a gente ainda tem pouco valor preditivo, ele já existe, né? O que a gente não conseguia antes nos nossos parâmetros de morfologia pontuais ali que a gente avaliava. Porém, tudo isso traz um grande investimento, tem muita anotação de dados. A gente tem hoje programas automatizados, mas que nos trazem também um grande investimento ali, né? Tem todo um tempo, se a gente não for utilizar essa automatização. Utilizando ou não a automatização, tem toda uma etapa de padronização. E aí, esse artigo aqui, para quem vai implantar a tecnologia, ou está pensando em implantar, ou para quem está fazendo aí, os alunos, algum trabalho de revisão, ela é bem interessante, elas são de vários grupos que já têm 100% da clínica utilizando morfologia, ou incubadoras do tipo time-lapse, né, para esse tipo de seleção. E aí ele traz 11 recomendações. Aqui eu coloquei algumas, né, uma listinha deles, mas assim, durante o artigo eles vão explorar muita coisa, vão falar muito da linguagem de time-lapse, muito de todos os parâmetros que podem ser explorados. Então, eu, por exemplo, eu não trabalho com essa tecnologia, e aí tem muitos dos T8, que eu não sei o que é. Então, esse artigo fala tudo sobre isso, mas a ideia é que você tem que se questionar quais as razões realmente que você tem de adquirir um time-lapse no seu serviço, quais são os prós e os contras, quais são os parâmetros que você pretende avaliar, se já foi feita uma revisão sistemática da literatura de como você vai monitorar esses parâmetros que você tem interesse em explorar, quais são dos sistemas disponíveis no mercado, então quais são as condições de cultura que mais te atraem, como que é a manutenção disso, os upgrades do software, como que é o suporte técnico, como que é a instalação e o treinamento que dá, né, esse tipo de sistema que você quer adquirir, quais são as especificações que o equipamento requer, você já tem esse checklist, isso é muito de um padrão de garantia da qualidade, né, quando a gente fazer aquela instalação dos equipamentos que a nossa RDC
nos retoma aí da necessidade dessas qualificações do equipamento. Então, todas essas perguntas estão ali quando a gente vai adquirir um equipamento, é que a gente está adquirindo uma nova tecnologia, né? Então, vai demandar treinamento da equipe, vai ter variação interoperador nesse momento, então talvez seja melhor a gente destinar alguns embriologistas para isso, educar, né, toda a população, todo o seu suporte clínico, porque são eles que vão aconselhar os pacientes, enfim. São tópicos bem interessantes, porque aqui no Brasil a gente tem muita clínica que está entrando ainda, né, nessa tecnologia. E aí a gente entra no outro tópico da aula, que seria, então, a gente sair um pouquinho da morfologia, que é algo mais simples, e ir para essa área que demanda um pouco mais às vezes, de trabalhar com outros centros, né, porque a gente não faz essas técnicas dentro do nosso laboratório ainda, a gente não faz na nossa bancada, e que estão muito também relacionados à pesquisa básica e certa parte da genoma. Então, da genoma, vamos passar rapidinho, mas a gente está hoje numa era que a gente faz basicamente biópsia em estágio de blastocisto, seria o padrão ouro da biópsia, estágio de blastocisto, submetendo esse material genético que é extraído à tecnologia de NGS. Então, está aqui o padrão ouro, seria biópsia em estágio de blastocisto, submetindo ao sequenciamento de próxima geração, que nada mais é que a gente vai picotar todo esse DNA, ligar adaptadores, ler tudo isso, jogar num banco de dados, né, de uma população normal e ver ali se está sobrando, o que está faltando, né, bem grosseiramente. Ou, em alguns casos mais específicos, a metodologia de detecção por SNP, né, que são os nucleotídeos, ou alterações de nucleotídeos únicos, né, ou ainda, aí eu nem coloquei aqui, mas aí com relação às doenças monogênicas, que seria algo mais específico, que seria uma indicação e não um screening, né. Hoje também, além do PGTA, que é isso que a gente está falando, para as aneuploidias, a gente tem ainda o PGTP, que é para prever o risco de doença poligênica. Então, aqui é um modelinho de resultado, onde a gente submete esse embrião, então, ao PGTA, para saber do screening cromossômico. Está com o status cromossômico normal, a gente submete a um PGTP, para ver desses embriões normais, quais os riscos para algumas doenças poligênicas. E aí tem inúmeros questionamentos, aí um pouco mais éticos, né, de quem vai selecionar esse embrião. Então, eu vou selecionar um que tem maior chance de diabetes tipo 2, como esse daqui, 31%, ou vou selecionar esse outro, que tem uma maior chance de ter, por exemplo, de câncer de mama. Enfim, né, a gente vai cada vez mais entrando nessa era, trazendo mais informações e fugindo um pouco, então já estou levantando a polêmica lá que eu falei no começo da aula, fugindo um pouco da nossa ideia, que é selecionar um embrião para ter um bebê em casa. Ok, é um bebê saudável em casa, mas assim, essa parte aqui a gente pode até discutir de doenças poligênicas, vai ter inúmeros fatores ali de qualidade de vida que vão estar interferindo a todo momento nesse tipo de doença. Aqui é um dado só mostrando algumas doenças que podem ser, então, exploradas nesse tipo de screening, né, como alguns carcinomas, como de câncer, melanoma, próstata, hipertensão, diabetes, e como esses riscos podem ser diminuídos a partir do momento que eu faço ou uma seleção randômica ou uma seleção utilizando mesmo essa tecnologia, né, para fazer essa seleção genética desses embriões. Quanto mais a gente estuda, mais fica óbvio que dado que a gente já sabia também que embriões humanos são mosaicos, então esse mosaicismo pode estar presente ali nesses embriões que a gente está avaliando, pode estar presente nesses embriões que a gente está avaliando. Então, a gente pode ter um erro mitótico ali que ocorre em algum momento dessas divisões mitóticas e que vai implicar, então, em eu ter embriões em que essas células formam diferentes populações. Como eu estou falando de um blastocisto, eu não sei em que local essa população alterada foi alocada, se é uma população que está confinada, um mosaicismo confinado à massa, um mosaicismo confinado ao trofectoderma, um mosaicismo confinado ao trofectoderma, porém o trofectoderma mosaico, confinado à massa, porém uma massa mosaica, ou confinado a todo embrião. Enfim, inúmeras populações de células podem ser retiradas durante uma biópsia embrionária, e aí pode ser que eles não sejam representativos desse embrião, ou que nos tragam a informação desse mosaicismo, e a gente não sabe quais são as implicações em transferir ou não esses embriões. Aí tem o artigo que, né, tem vários questionamentos a respeito dele, mas, enfim, foi transferindo alguns
planejamentos técnicos, né, não éticos, porque a paciente assinou de que autorizava transferir os embriões com mosaico baixo. Então, a ideia que se questiona é que, dependendo do valor de corte desse laboratório que faz a análise cromossômica, seja de 40%, 50% ou 30% de mosaicismo, para considerar um embrião mosaico ou um embrião euploide, esse embrião que tem esse mosaicismo baixo, pode mudar a classificação do embrião, como tem aqui nessa figura, né? O mesmo embrião pode ser euploide, o embrião 1 e 2, num sistema de classificação, e ele pode ser ou um embrião euploide e um mosaico, esse 2, porque o sistema de classificação tem esse valor de corte diferente. E aí, o que a gente já sabe há muito tempo, e esse artigo aqui da Nature mostra, é um artigo que fala sobre desenvolvimento de células humanas, então, estabelecimento de linhagem de células humanas, não era de biópsia embrionária, mas mostrando que essas linhagens, elas realmente são, é um fato, de que são linhagens que possuem, sim, células mosaicas, né? É uma população em mosaicismo, que tem essa característica, e que a gente não sabe a implicação, muitas vezes, né, de transferir ou não esses embriões. Aí, saindo um pouquinho dessa parte invasiva que a gente faz hoje, em algum momento se discutiu já essa biópsia não invasiva, só que aqui era um pouco invasiva ainda, porque a ideia era aspirar o líquido da blastocele e ter a informação, então, desse material genético que seria liberado pelas células, e tentar, com isso, avaliar a constituição cromossômica do embrião, sem ter que retirar as células desse embrião. Mas hoje, né, as empresas já estão desenvolvendo essa metodologia, né, continuam explorando ela ainda, mas já tem a rotina, que a ideia é que a gente consegue essa informação sem ter que fazer essa aspiração do líquido da blastocele, a gente consegue já essa informação no meio de cultura. E por que que a gente consegue? Porque a gente sabe hoje que o embrião secreta mesmo esse material genético para fora, né, em vesículas. Existem ainda muitos pontos a serem melhorados, né? Esses artigos aqui são da empresa Genomics. A cada publicação, né, a cada estudo que eles fazem, multicêntrico, aumenta-se as chances de correlação entre os resultados dessa biópsia não invasiva com a biópsia invasiva. Tem alguns grupos de pacientes que se beneficiam mais ou menos dessa técnica, porém, a gente tem ainda muitos questionamentos, que a gente não sabe realmente se ela vai ser tão preditiva assim, né, vai ter esse mesmo valor de predição da biópsia invasiva, que é o PGTA, apesar de ter esse artigo do PNS que chegou a questionar que poderia ser até mais preditiva. Mas aí aqui é um comentário sobre esse artigo que diz que, opa, não, né? A gente não tem nenhuma biópsia realmente preditiva, né? E questiona todas as biópsias, né? A gente realmente não sabe. Aí eu coloquei esse artigo aqui, que acho que ele é de agora, de abril de 2023, que vai explorar a origem e o mecanismo desse DNA livre de célula aí que está presente nesse meio de cultivo, que está sendo eliminado pelo embrião. E aí o que a gente questiona, coloquei mais um aqui, artigo, vai ser realmente se esse DNA que está sendo presente no meio de cultivo, que está sendo, então, explorado para eu falar sobre a haploidia do embrião, se não é algo que o embrião está colocando ali para fora pelo seu mecanismo de autocorreção. Então, a gente sabe que esses embriões humanos têm essa propriedade de autocorreção, e aí o que esses artigos estão tentando explorar é o que é isso que está ali fora mesmo, né? Será que não é algum fato, algum ponto negativo que o embrião está tentando se autocorrigir e a gente está utilizando ele como uma leitura da constituição cromossômica do embrião? Mas a gente está vendo que os artigos estão mostrando que existe uma correlação, né? Mas são pontos que a gente tem que se questionar. E aqui esse trabalho ainda mostra que se ainda tem alguma razão para continuar fazendo Mas aí ele questiona todas as biópsias, né? Tanto PGTA, quanto invasivo, quanto não invasivo. Então, ele mostra que 55% dos embriões, que ele fala que é um fato, né? 55% dos embriões euploides têm esses debris aneuploides, essa liberação de células aneuploides. Então, metade dos embriões que são cromossomicamente euploides, eles mesmo assim, eles externalizam essas células com conteúdo alterado. Então, como que a gente pode utilizar esse marcador para falar da constituição cromossômica, né, indiretamente da constituição cromossômica desse embrião? E aí ele retoma de novo essa habilidade de autocorreção,
e que isso vai acontecer a partir do estágio de blastocisto, que é quando eu vou começar a avaliar os altos níveis de falsos positivos. Isso vem cada vez mais diminuindo, mas é só para a gente ter essa avaliação crítica, né, que não é uma metodologia ainda que nos traz tanta segurança na hora de realizar, pelo menos uma opinião. Acho que ela tem muito para trazer ainda. Ainda falando dessa parte genômica, a gente tem ainda o DNA mitocondrial. Então, acho que vocês já viram, né, alguns laudos, a gente pode pedir para serem incluídos alguns outros fatores desses laudos de diagnóstico genético, que seria essa razão entre a quantidade de DNA mitocondrial sobre a quantidade de DNA total dessas células embrionárias que forem biopsiadas. E a ideia é que quanto menos mitocôndrias ali eu tenha, maior a chance de eu ter um embrião com que foi submetido ao menor estresse, né? Então, ele tem uma reserva energética normal ali, não essa reserva energética derivada de um possível estresse. Então, a ideia é que esse índice nos mostre a respeito da competência do embrião pelo marcador, né, por esse marcador de DNA mitocondrial, conteúdo de DNA mitocondrial. Mas ele é um fato ou uma ficção, né, como diz aqui, a gente não sabe ainda. Ainda é bastante questionado, não tem consenso. A gente acaba não utilizando isso como um marcador para selecionar o embrião que vai transferir. A gente pode sim, a maioria das clínicas que vão fazer, é estudo retrospectivo. A gente já escolheu o embrião que foi transferido, a gente sabe se esse embrião euploide implantou ou não, daí a gente volta lá nos prontuários, vê qual era o índice dele de DNA mitocondrial, se era alto, se era baixo, e correlaciona, então, se é aquele que implantou ou não implantou. Então, está mais relacionado a análises retrospectivas do que, sim, análises, uso prospectivo mesmo como fator de seleção. Aqui é um artigo que eu não coloquei, mas acho que é de 2020, que não encontrou um valor preditivo do DNA mitocondrial na seleção embrionária. Eu tentei procurar um mais recente, mas não encontrei, mas realmente ainda não está como consenso. Já falei demais, vou acelerar aqui daí. Na parte de transcriptoma, eu acho que a Tranquila, ideia... tá? Hã? Tranquila, tá ótimo, vai no seu tempo. Tá, obrigada. A ideia é só trazer para vocês que esquece aquilo que a gente sabia, que os RNAs, eles codificavam o código, então era uma parte do código genético que era lida, né, codificada em RNA, que seria o RNA mensageiro, o ribossomal e o transportador. Não sei se vocês lembram desses RNAs. E aí eles iam participar dos processos de tradução e formação da proteína. Acabou, era isso que a gente sabia. Só que hoje, aqui é só um exemplo, a família de RNAs do outro lado, principalmente dos não codificantes, é enorme, cada vez maior, e eles não codificam mais. Eles não são uma leitura do código que vai codificar para uma proteína. Porém, eles regulam a expressão gênica. Ou seja, no fim, eles têm um papel muito maior do que aqueles outros lá que codificavam, que existem ainda, né, que codificam uma proteína. Então, hoje a gente tem muito o que explorar nessa parte de transcritos, que é o RNA, que vem ali, depois vem o DNA, e aí ele é lido em RNA. Então, esse RNA, ele não codifica nada, só que ele está ali na célula, está ali presente, tem alguns que são secretados em vesículas, e eles estão regulando toda a expressão gênica. Então, hoje em dia, as implicações deles a gente sabe que as implicações dessa parte são muito maiores do que a gente sabia antes. Então, talvez esteja aqui alguma informação ali dos nossos melhores embriões, e nem esteja no que a gente está hoje, né, que a gente tem hoje na nossa bancada. Isso a gente ainda não tem, a gente está explorando. Então, aqui é só um artigo que fala, então, de um desses tipos de RNA, que são os microRNAs, que são, então, extraídos, né, secretados pelo embrião em vesículas, e dão várias pistas sobre a competência desse embrião. Então, a mesma ideia da constituição cromossômica, mas aqui eu estou falando, de repente, de um embrião que é euploide, mas está me dizendo muito a respeito dele, aquele embrião euploide que não implanta, por exemplo. Então, talvez a pista para ele não estar implantando esteja aqui, nessa parte de transcriptômica que está regulando a expressão gênica, às vezes de uma forma que torna o embrião não viável, independente dele ser um embrião euploide, com código genético, né, todo completo ali, com relação à constituição cromossômica. A parte de proteômica e metabolômica, a gente sabe que tem
muita coisa a ser explorada, né? O pessoal do Fertility já explorou bastante esse tema também, mas basicamente o embrião, a gente vê como esse embrião está modificando o meio de cultura onde ele está inserido. Então, ele tem todo um requerimento nutricional. Esse requerimento nutricional, em algum momento, vai desencadear aí essa produção de metabólitos que vão ser também, né, vão estar presentes ali naquele meio de cultivo, que é naquele microambiente que o embrião está inserido, e a gente pode correlacionar isso com viabilidade, com competência embrionária. Mas a ideia é que a gente tenha isso, né, no futuro, talvez não muito distante, essas plataformas de microfluídica, onde esse embrião está sendo cultivado, esse meio de cultura não é mais estático, está sendo renovado, por quê? Porque nessa renovação a gente está coletando informação a todo momento, seja informação do transcriptoma, naquelas vesículas que estão sendo liberadas lá nos microRNAs, seja informação de algum metabólito que ele está secretando para o meio de cultivo, isso está me mostrando inferindo alguma coisa sobre a competência dele, sobre esse ambiente que ele está inserido. Aqui eu acho um ponto bem interessante, né? Todo mundo fala da epigenética, então acho que isso é bem interessante em relação ao metabolismo embrionário. Porque a ideia é, se as nossas condições de cultivo, se as nossas incubadoras, se o nosso meio de cultivo consegue interferir no metabolismo embrionário, e o metabolismo embrionário, por sua vez, consegue, né, estar relacionado a fenótipo, via o quê? Via epigenética. Porque o metabolismo não está mudando a constituição cromossômica, a constituição gênica, né? Ele não está fazendo alteração de nenhuma base ali do código genético. Mas ele consegue, né, ele está modificando de alguma forma, eu estou modificando a uma expressão gênica, né, inferindo sobre alguma coisa que vai inferir sobre esse metabolismo. Então, acabo que eu estou fazendo modificações epigenéticas. E aqui é um artigo de 2022 mostrando que o tipo de incubadora, a gente já sabe que às vezes interfere nos resultados, mas aqui está relacionando o tipo de incubadora com a formação de blastocisto, ok, mas com o metabolismo embrionário. Então, aqui mostrando, né, a produção, né, a quebra e o turnover aqui é aminoácidos em geral, mas ele explorou alguns, entre uma incubadora time-lapse, que tem o cultivo ininterrupto, e uma incubadora tradicional. Então, agora, esses embriões que a gente tem cultivado em incubadoras de sistema ininterrupto, que seriam os time-lapse, são embriões que têm um metabolismo diferente daqueles embriões que a gente estava cultivando nas nossas incubadoras tradicionais. Se eles têm um metabolismo diferentes, alguns fatores da epigenética deles estão também diferentes, né? Para melhor, é o que tem nos mostrado, né? Porque tem uma maior chance de formação de blastocisto, apesar de a gente não ter um consenso ainda sobre os nascidos vivos. Então, essa ideia acho que é muito interessante a gente saber o que a gente mexe ali no nosso dia a dia quando a gente toma uma decisão, às vezes, da mudança de uma incubadora ou a mudança de um meio de cultivo. A gente está falando só de screening, né? De perfil gênico, perfil de transcritos, perfil metabólico, uma assinatura. A gente não está falando de modificação, mas a gente sabe, né, que teve o prêmio Nobel ali da CRISPR, onde a gente consegue editar o genoma, e para editar genoma a gente tem que estar no estágio que a gente trabalha no laboratório. Então, está tudo relacionado ali às nossas produções embrionárias. Então, não sei se um dia vai chegar na nossa rotina, né? Espero que não. Mas espero que sim, para o caso de algumas doenças, né? Mas a gente sabe que quando chega, da mesma forma que chegou e foi utilizada de maneira inadequada, né? Esse é o problema dessas tecnologias aí que prometem essas mudanças. Só que, mesmo a gente usando essas ferramentas de edição genômica, a gente volta lá no tema dos embriões mosaicos, né? Porque a gente vai editar e a gente pode conseguir, às vezes, não conseguir levar essa informação para todas as células desse embrião. E a gente vai ter um embrião mosaico da mesma forma, porque algumas células foram corrigidas e outras não, por algum artefato da técnica. E aí a gente volta a falar dos embriões mosaicos. Enfim, a ideia era mostrar para vocês de que a gente tem todo esse conhecimento da fisiologia embrionária, dos parâmetros que um dia foram o que a gente tinha na prática para avaliar um bom embrião. Agora a gente tem esses adicionais aos tratamentos, né, que é a inteligência, né, que veio para ficar. Então, esses novos modelos matemáticos, junto com a tecnologia de time-lapse, né, não tem como dizer que ela não está aí para ficar. E a biópsia embrionária, essa eu não sei se ela está aí para ficar ou não. Mas, enfim,
a gente tem informações aí que está sendo muito difícil a gente selecionar um embrião dentro do laboratório, né? Porque não tem sobrado quando a gente abre, né? Estou falando do laudo da genética, realmente. Então, a gente pode ser que a gente tenha um embrião aqui em terceiro dia que não chegue no estágio de blastocisto, daí vem aquele questionamento se a gente ia transferir no terceiro dia ou não, né? Eu acho que embriologista já está certo de que pode manter em blastocisto, que a gente não está perdendo o embrião, mas tem toda a questão da paciente a ser ouvida. Muitas vezes a gente tem um único blastocisto formado, e é com esse blastocisto que a gente vai transferir ou que a gente vai biopsiar, a gente não tem seleção. Às vezes a gente tem 2 blastocistos formados e os 2 são euploides, a gente não tem seleção. Às vezes a gente chega a ter 3 blastocistos formados e um euploide, a gente não tem seleção. Então, hoje, a gente utilizar mesmo parâmetros morfológicos, que é o que tem na rotina, para a seleção embrionária, está muito difícil, principalmente parâmetros pontuais. Agora, toda a inteligência artificial, né, os modelos matemáticos, associadas às incubadoras de time-lapse, ok. E aí tem a parte genética, que às vezes é o que está mais dificultando essa parte de seleção, mas que veio para ajudar, mas a gente tem, obviamente, os nossos questionamentos aí do tanto que a gente está perdendo. E aí eu coloquei uma parte a mais aqui, que, poxa, pensando, né, se está tão difícil a gente ter ferramenta para selecionar o melhor embrião, porque já está mostrando para a gente qual é o melhor embrião, não dá para fugir. É isso que a gente tem hoje, não tem como a gente fugir, essas são as ferramentas estão em uso, a gente chega nesses embriões aptos para transferência. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter mais embriões no laboratório. Embriões competentes que cheguem ao estágio de blastocisto, se for para um ciclo com biópsia, ou que cheguem ao estágio de blastocisto para um ciclo de transferência. Então, a gente tem que investir no laboratório, que é aquele laboratório que, independente de toda essa tecnologia que chega, esse laboratório nunca vai sair de moda. Que é o quê? O laboratório que cuida da sua qualidade do ar, o laboratório que se preocupa com as suas decisões a respeito das incubadoras, dos gases que vão ser utilizados, das temperaturas que vão ser utilizadas no cultivo, das temperaturas nos momentos que esses embriões, que esses gametas vão ser manipulados, nas suas decisões a respeito das incubadoras, sabendo que as incubadoras podem, sim, ser diferentes, né, com relação aos seus resultados, como a gente viu, com relação até mesmo ao metabolismo, mas a gente tem que saber da nossa realidade, o que a gente pode oferecer, do tipo de incubadora, se a gente conseguir, se não é uma incubadora time-lapse, das que sobram, que tipo de incubadora, se a gente vai conseguir associar as baixas tensão de oxigênio, por exemplo, se são incubadoras que nos permitem um cultivo não ininterrupto, mas que seja um cultivo com menor interferência durante o nosso trabalho, durante a nossa manipulação. São laboratórios que sabem que os meios de cultivo são um verdadeiro segredo à sua real composição, que sabem que existem inúmeros tipos de meio de cultivo no mercado, inúmeras gerações de meio que estão aí disponíveis, tipos de valor, né, de mercado, mas que sabem para o seu dia, para o seu laboratório, para as suas condições financeiras, qual é o que funciona melhor e qual é o que te traz bons resultados, qual é o que não te deixa na mão, qual é o que mantém o seu resultado ao longo do ano, né? Não que te traz oscilações. É um laboratório que sabe como manter esse meio de cultivo nas suas condições adequadas, sabe como fazer ali uma checagem de que se esse meio realmente está nas condições ótimas, né? Você está comprando o melhor meio, mas você tem que saber como trabalhar com ele. É um laboratório que se preocupa com a sua qualidade o tempo inteiro, então, seja das suas incubadoras, do seu monitoramento, né, nos tanques, enfim, que está ali, tem toda uma gestão, um plano emergencial para isso que você está cuidando ali nas suas 24 horas, né, 7 dias por semana. É um laboratório que sabe como mensurar se tem a sua qualidade, então sabe como utilizar seus indicadores, sabe como monitorar seus resultados, e sabe realmente mostrar que o que chega para mim, então aquela matéria-prima lá que a gente falou no começo, quando chega para a gente entrega o melhor que a gente pode ter. A gente está muito difícil da gente selecionar esse melhor, mas a gente está oferecendo o melhor, a gente chega no melhor. Agora, a seleção do melhor, a gente pode até discutir se está fazendo muita biópsia, se não está, o que está acontecendo. Mas isso, algumas vezes, a gente não tem como mudar. A paciente já vem com essa ideia, já veio de outros serviços, às vezes, com essa ideia, mas a gente tem que estar... A única coisa que acho que a gente tem que ter certeza é que a gente está fazendo o melhor para entregar
o melhor e o máximo que a gente puder. Porque se tiver que passar por um filtro ali, esse filtro está ficando cada vez tão mais difícil de passar por ele, mas que a gente chega ali com um número adequado e de boa qualidade de embriões para passar por esse filtro, para ter que seja aquele um bebê em casa, né? A ideia era de ter um ciclo, uma família, mas que a gente tenha um ciclo e um bebê em casa, a gente já está mais do que satisfeito. Era isso, meu contato é esse. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Uau! Parar aqui de compartilhar. Compartilha logo, senão eu vou começar a receber um monte de e-mail. Sem flashes, por favor. Ô, Rita. Ai, Super Dani. obrigada, que aula rica. Quanta informação que você passou aí. O pessoal aqui está super agradecendo no chat. Cadê? Eu tinha visto aqui. Obrigada por passar tanta informação. É muito difícil a gente ter uma pessoa, uma embriologista com tanta experiência e que abre assim, né? E conta tudo, põe tudo aí na mesa e expõe também aí todas essas questões que foram discutidas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, alguém tem alguma coisa para perguntar para a Rita? O pessoal está elogiando. Eu tinha visto mais cedo uma pergunta a respeito do espermatozoide. Se durante. Tô vendo aqui. Pessoal, na etapa de seleção na reprodução natural, o óvulo quem escolhe o melhor espermatozoide, correto? É isso, né? É, há controvérsias, né? Há controvérsias. Primeiro tem uma seleção do próprio espermatozoide, né? Que consegue chegar lá, porque ele tem um caminho longo para chegar lá. Mesmo se seleciona, né? Exato, nessa seleção. Aí, Caracteriza. né, tem antes de chegar, né, na tuba uterina para encontrar ali esse óvulo, já parte daí, né, uma seleção, uma pré-seleção. E mesmo depois que encontra, tem toda a seleção ali de aquelas células, né, do cúmulo, de passar ali, de encontrar essa zona pelúcida, de entrar nessa zona pelúcida, de fazer a fusão das membranas. Porém, tem também essa conversa óvulo-espermatozoide. Então, assim, é a natureza, né? Não é o embriologista nesse caso. Mas aí, quem vai decidir... Ô, Rita, eu tinha. Vou fazer uma pergunta que é meio óbvia. Eu já perguntei, só que eu não lembro a resposta. No caso de PGT não invasivo pelo meio de cultivo, Uhum. existe o risco desse DNA que está no meio de cultivo ser de cúmulos? Sim, é o maior risco, né? Ah, tá. O maior risco é esse. Daí, assim, eu nunca fiz, Dani, só que eu já assisti algumas aulas, assim, então o pessoal tem que dar todo um treinamento até para ter algumas mudanças na rotina laboratorial, né? Então, assim, não tem mais essa de denudar e não tirar todas as células, né? Isso é fato. Mas aí depois tem algumas lavagens extras, né? Para você realmente se livrar dessas células. Então, é diferente, tá? Tipo de plaquinha, número de microgotas, o número de lavagens, vai tudo mudar. Com o foco principal é esse, de contaminação de DNA de células de cúmulos. Tem o foco de contaminação do nosso DNA também, né? Dentro do laboratório, mas o foco principal, que é o que está ali, naquela gotinha, é de células do cúmulos. Então, tem todo um treinamento e uma mudança ali na rotina laboratorial para se adequar a fazer esse tipo de coleta. O Dr. Wagner está falando, Rita, seu tema foi horroroso. Saudades, doutor Wagner. Eu tinha outra. Alguém quer fazer a pergunta para eu não ficar sendo fominha? Ah, tem aqui, ó, Tem perguntando. aqui o Zymot, Zymot, né? Se já é uma realidade. É uma realidade em que sentido, assim? É uma realidade que existe e está à Já é venda, né? comercial, né? Já. Comercialmente, sim, um valor bem acessível, assim, perto do tratamento da paciente é um valor nada, né? Porém, não é uma realidade, não é um consenso, né, do tal do nascido vivo. A ideia é que, assim, ele Não é, acrescenta... é amarelo, talvez vermelho, não, é amarelo, É, né?
né? Assim, mal não vai fazer, né, Dani? Mal não vai fazer. Estática É amarela. só... É uma redinha ali que você põe o espermatozoide, quem migrou ali, selecionou melhor, facilita, super fácil de fazer, facilita a parte do processamento. Sim, se quiser incluir, se a clínica quiser incluir 100% dos casos, o valor que vai agregar ao tratamento é muito pequeno. E acho que sim, vai ter suas vantagens, isso é fato. Agora, assim, chama muita atenção, porque os casos que a gente fez e que a gente, de pacientes com alta fragmentação de DNA, que são aqueles que poderiam se beneficiar. A alta fragmentação, acima de 30%, e que a gente fez e depois avaliou a fragmentação no pós-IMOT, exceto um paciente que acho que deu 1%, todos os outros deram 0% de fragmentação. 0%. Então, assim, isso aqui não é só uma barreira física, né? Porém, mesmo com isso, outros estudos já mostraram essa redução significativa da fragmentação. Não tem estudo randomizado mostrando que vai aumentar a taxa de nascido vivo. Mas, assim, na minha opinião, das ferramentas que tem, é a que menos agrega ao tratamento em relação a custo, e é que não vai causar nenhuma biópsia que vai agregar muito custo e que tem, né, questionável, né, a parte de ser invasiva ou não, se vai prejudicar o embrião ou não. Pode ser até questionável. Essa daí não é questionável, você não vai ter prejuízo nenhum. Então, acho assim, né, o fazer eu acho que é bem interessante de fazer. Mas acho que a gente tem um papel de não também induzir o paciente a fazer, porque vai ter o melhor resultado. Então, hoje na Androfert, a gente discute os casos, né? Então, passa pelo clínico, tem o clínico que segue o casal, aí tem o urologista responsável pelo casal, mas todos os casos são discutidos também com o Dr. Sandro, que é o diretor clínico e que é urologista, e aí ele coloca lá, se tem a indicação dele para o Zymot, às vezes não teve do urologista, mas teve a indicação dele. Daí a gente volta a conversar com o urologista, conversa com o casal. Dificilmente um casal não aceitar. Alguns chegam a não aceitar, né? Mesmo sendo um valor bem... A gente só cobra o valor do aparato mesmo, alguns acabam não É o aceitando. quê? R$ 500, R$ 400? 400, é super, sim, perto do E essa é tratamento uma animal. decisão da paciente, sabe? Eu acho Mas que a gente a acaba paciente acaba ficando confusa com tanta informação, né? exato, A gente vai usar exato. o Zilmut. Mas assim, a gente quando vai abordar o paciente, a gente sempre deixa claro que é algo que não tem consenso, mas que não teria uma perda. E aí fica só nesse de boca. Então, assim, recentemente a gente está fazendo até um folder informativo, sabe, para começar a deixar Causa do registrado, Zilmut. mostrando que realmente os estudos sugerem, mas que... Agora, um outro questionamento é, como a gente trabalha numa clínica mais voltada à parte de Masculina. fator masculino, né? É que não necessariamente, né, o que o Dr. Sandro sempre aborda para a gente, não é porque está 0% de fragmentação nesse espermatozoide, nessa população de espermatozoides que você vai agora usar para X. E que Então, você assim, é o que eu falo para o avaliou. paciente. Imagina que você está num balde lá, aí você Exatamente. tem É 100 é a amostra que espermatozoides, você avaliou. você tinha 40 ali, fragmentados de 100. Aí eu vou lá pegar um na X, que eu achei bonitinho, porque a X é só você ver a beleza, né? Achei um bonitinho, pode estar ou não fragmentado. Só que eu parti de 40 em 100. Agora eu tenho 0 em 100, né? A chance muito baixa, assim. Só que o que o doutor Sandro sempre volta para a gente é, esse 0, ele estava presente no mesmo ambiente testicular que, de alguma forma, estava influenciando negativamente, né? Fragmentou os outros. Para que os outros, exato. Então, assim, a fragmentação, naquele momento, não está ali nos dando indício de estar, né, presente. Mas e outros fatores que a gente não está vendo? Então, às vezes, a gente está zerando a fragmentação e continua indo mal o caso, não forma blastocisto, porque a gente não está vendo outras coisas que talvez, se for realmente relacionado ao fator masculino, a esse ambiente prejudicado, às vezes a gente não tem esse marcador ainda. Então, também não é isso que vai trazer 100% de blastulação e vai trazer embrião euploide para o casal. Aí a gente tenta deixar isso claro e usa como ferramenta, né? Numa primeira tentativa, claro. Depois vocês sabem que lá na Androfert a gente usa muito a parte testicular, né? O espermatozoide testicular, e às vezes a gente passa para esse outro tipo de abordagem. Mas é uma realidade. É uma realidade. A gente até chegou a fazer um estudozinho com time-lapse no Fertility, mas pouquinho, assim, 30 pacientes para cada lado, é, 600 embriões, alguma coisa assim para cada lado, e a gente viu que
os embriões provenientes de ICSI, como é que eu vou dizer? De paciente com maior fragmentação, né, que vocês viram? Com Que era mais espermatozoides lento. selecionados pelos zygotes, Ah, era preparados. do Zymote. Eles têm parâmetros morfocinéticos mais lentos, mas sem impacto lá no Uhum, resultado final, sabe? Nada de kit uhum, score, mesma implantação, mesma uhum. blastulação. Então, não sei, a gente precisa fazer um trabalho mais prospectivo aí, randomizado, bonito. Vamos ver. É. E assim, Dani, na verdade, você não faz um gradiente e depois olha a fragmentação, né? Você não faz um swim map e depois olha a fragmentação. É, Tá reduzindo também. Tá reduzindo. é, Entendeu? exato. Então, assim, não é milagre também, né? Que chegou milagroso, É os fácil Zymote também de para. usar no laboratório, é baratinho. É. Deixa eu ver aqui o que o povo tá. Eita. Rita, você acha que a seleção dos espermatozoides. Ih. Au. O que você acha da seleção dos espermatozoides pelas células do cúmulo? Ela adora fazer isso aí. Não. Ah, a Daniela já me colocou para fazer isso. Não era nem células do cúmulo, era na zona, né? Pelúcida. Era na zona, né? É. Era na zona. Era na zona. É mega difícil, tecnicamente. Super difícil. Porque o embrião. Imagina, dá para vocês imaginarem fácil, mesmo na plaquinha de Pix, né? O embrião que se prende ali, ele está junto com uma outra população de embrião que não se prendeu. Espermatozoides. De espermatozoides, Aí você chega com a agulha e começa a aspirar, você tem que pegar só o que está preso, que é o mais difícil de entrar na agulha. E tem uns soltinhos ali que estão loucos para vir também no seu fluxo ali que você está aspirando, né? Mas aí na zona pelúcida, que é algo tridimensional ali do óvulo, aí você tem que ir girando o óvulo na holding, achar um espermatozoide que está ali ligado, para ir com a agulha no mesmo foco, aspirar esse espermatozoide. E aí tem toda uma manipulação de espermatozoide, que aí idealmente você tem que ir pegando esses espermatozoides e alocando numa gota de meio de cultivo, para não deixar por muitas horas no PVP, porque você vai demorar um pouco para sua seleção, igual a alta magnificação. Você vai demorar, às vezes, 1 hora para selecionar espermatozoide, para depois submeter a IX, então a gente prefere alocar no meio de cultivo. Enfim, é Tá mega fácil. trabalhoso. Mega trabalhoso. E a E gente assim, não faz tanta coisa. então, não é como tudo, né? Não é benéfico para todas as pacientes. Aí a gente precisaria achar muito aí a população que vai realmente se beneficiar para você investir essa demanda de tempo e esses riscos que acabam de tanta manipulação do espermatozoide também não é legal. E o laser da cauda a gente utiliza para, às vezes, para discriminar, né, espermatozoide parado, vivo e parado morto, inviável, principalmente nos casos de, por exemplo, de microtese, mas a gente utiliza também como ativação. Às vezes a gente já diferenciou esse espermatozoide utilizando a pentoxifilina, por exemplo. Então a gente já viu os que reagiram com motilidade depois que a gente fez essa incubação. Daí desses que reagiram com motilidade, a gente tem que fazer a tal da quebra da cauda, né, entre aspas, que vocês viram na aula, que nada mais é do que uma ativação também desse espermatozoide. E aí a gente pode fazer pelo método de laser. Daí a gente acaba utilizando o laser, a gente já diferenciou os embriões os espermatozoides viáveis, e a gente acaba utilizando como uma ativação também desses espermatozoides antes da injeção. Tá. Aí eu ia perguntar, mas acho que não vou, não. São 8h30. Rapidinho, será? Não, eu só ia comentar sobre a questão do PGP, para doenças poligênicas. Ah, do PGTP lá. Uhum. O que você acha, eticamente falando? A gente já fez, na Androfet. Acho que a gente foi o primeiro centro do Brasil a fazer. Veio um paciente... Pessoal, só para quem não lembra, esse PGT aí que a Rita falou para doenças poligênicas, que você pode ver o cálculo da chance daquele indivíduo apresentar algumas doenças como câncer de mama, diabetes, sei lá que outros, doenças Uhum. respiratórias, cardíacas, etc. Ai, Dani, sinceramente, eu não vejo indicação nenhuma para fazer esse tipo de triagem. Zero. A Necessário, gente né? sabe que, assim,
Você vai selecionar um às vezes e vai zoar o outro lado, né? Não, e como você vai escolher, né? Igual, a gente acabou fazendo, né, um caso desse. Aí, dentre os embriões euploides, que eram vários que o casal teve, daí a seleção final foi do casal, né? Porque, assim, óbvio, não tem como a E gente você prefere saber. lidar com um possível câncer de mama, né? Ou com uma diabetes? É, e aí acho que eles foram mais para o lado das doenças mais relacionadas que acho que é esquizofrenia, sabe? Essa Ai, gente, mas parte. credo, você já vai com essa É, energia, né? Credo. exato. E assim, a gente sabe que se fosse isso, né, Dani, se a gente reduzisse e garantisse, né, a gente sabe que não é assim, né? Não é assim que funciona, tem muita coisa que a gente nem sabe ainda, É. e tudo influencia nesse tipo de doença, né? Assim, tem muito hábito de vida aí Claro. correlacionado, então, assim, Alimentação. eu acho completamente desnecessário. A gente está fugindo muito da ideia do que você quer ter, né? É um filho. Você não, Exatamente. agora, no perfeito não existe. Vai achando, minha filha, que você vai ver depois que nascer. Aí você me É, liga para falar que estava preocupado com não sei o quê. aí você vê. A hora que você passar 3 anos lendo bula, o que você está lendo? Está lendo algum livro? Não, estou lendo bula. Para ver se pode criar. Exato, Ah, que bom, Rita. exato. Bom, eu acho que então vamos parar por aqui.